Povo de Deus, para a honra e glória do Senhor, continuamos esta série, Temas Polêmicos da Bíblia. Tema 1, dízimo, segunda parte. Meus irmãos, o nosso propósito é apresentar toda a palavra de Deus no tocante ao chamado dízimo. De modo que vamos ler todas as passagens bíblicas, pelo menos assim pretendemos, que se referem ao assunto. Claro que é uma empreitada lenta, porém, entendo, mais do que necessária, indispensável. Afinal, as análises que estão sendo feitas, ou que serão feitas após toda a leitura, algumas durante a leitura, nos episódios da série que se seguirão, precisarão desses conhecimentos. Então, nós tentaremos ler todas as partes da Bíblia que versam sobre o dízimo. A paciência é um dos elementos do fruto do Espírito, a longanimidade, e deve ser exercida para a glória de Deus. Amém. Bem, vimos no primeiro episódio desta série que o dízimo apareceu na Bíblia no livro de Gênesis 14, 20, quando Abraão, primeiramente Abraão, deu o dízimo a Melquisedeque, sacerdote do Altíssimo e Deus e rei de Salém. Vimos também em Gênesis 28, 22, que Jacó, neto de Abraão, fez a promessa de entregar o dízimo ao Senhor. E naquela oportunidade concluímos que as ações de Abraão e de Jacó foram ações pontuais, voluntárias. Não há evidência na Bíblia, conforme já visto, de que o dízimo, tal como instituído posteriormente pela lei de Moisés, pela lei de Deus através de Moisés, era uma prática normal para Abraão ou para Jacó, de modo que não detinha características impositivas. Isso examinado, impõe-se reconhecer que antes da lei não havia a prática do dízimo. Este cenário que retratamos até agora foi no Antigo Testamento e antes da lei. Agora, vamos repousar o nosso foco no Antigo Testamento com a lei. Com a lei revelada por Deus, foi então instituída a prática normativa, ou seja, a regra do dízimo, que seriam do Senhor, ou santos ao Senhor, conforme o livro Levítico 27, capítulo 27, versículos 30 a 34, que nós vamos ler agora. Segundo aqui a tradução da NAA, nós estamos utilizando nessa série. Abre aspas. Também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santos ao Senhor. Se alguém quiser resgatar alguma coisa dos seus dízimos, acrescentará a isso a quinta parte. Quanto aos dízimos do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem poderá ser trocado. Mas se de algum modo o trocar, tanto um quanto o outro serão santos, não poderão ser resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Bem, meus irmãos, dá para perceber que o dízimo foi instituído
levando em conta a produção na terra, o cultivo, ou seja, cereais e frutos, bem como a pecuária, o gado e o rebanho, aqueles considerados do Senhor e santos ao Senhor, e estes considerados santos ao Senhor. Com a leitura dessa passagem nas Escrituras, se pode responder de logo uma das questões amplamente debatidas em relação ao dízimo: se era em dinheiro ou em produtos, como demonstrado agora, cereais, gado, rebanho, etc. Na verdade, os textos são autoexplicativos. Conforme visto, podemos responder com absoluta certeza: o dízimo não era em dinheiro, de modo que é indefensável a tese de que se pode extrair da prática do dízimo a presença do dinheiro. Os que defendem sobre a existência do dízimo no Novo Testamento e nos dias atuais argumentam que a sociedade daquele tempo era uma sociedade agropecuarista e hoje temos uma sociedade de mercado, de modo que a transformação do dízimo em material do campo ou gado por dinheiro se ajusta à necessidade da sociedade presente. O argumento é sedutor, mas não é defensável biblicamente, pelos motivos já expostos. É razoável entender que se tratava de uma sociedade eminentemente agropecuarista e, por isso, o fruto do seu trabalho, dessa sociedade, tinha a ver com as especificidades do trabalho. Mas é importante destacar que a sociedade daquela época não era somente uma sociedade agropecuarista, afinal também se vivia de outras atividades, tais como a pesca, a mercância, etc. Neste contexto, lendo como lemos e refletindo na palavra de Deus, temos de compreender o que nela está escrito, ou seja, que jamais o dízimo sob a égide da lei foi representado por dinheiro, mesmo existindo dinheiro, diga-se de passagem. O dízimo estava ligado à terra, esse era o fundamento e essa era a vontade de Deus. Aqui uma questão prejudicial pode ser suscitada, o que vamos considerar agora para efeito de argumentação. Considerando o fato de não mais existir o dízimo nos dias do Novo Testamento, depois da Nova Aliança e nos dias atuais, vamos assim considerar, pouco importa saber se se trata de dinheiro ou não, uma vez que a questão fica prejudicada em seu nascedor, já que os dízimos não têm mais validade no Novo Testamento após a aliança e até os dias atuais, então não teríamos por que perder tempo em investigar se seria dinheiro ou não dinheiro. Não é verdade, irmãos? Ademais, o objetivo da entrega do dízimo provém da razão da sua existência, ou seja, era para atender os levitas que não produziam na terra e cuidava do serviço do tabernáculo, conforme número 18, 21. Então aqui eu vou ler essa passagem que diz: aos filhos de Levi, de todos os dízimos em Israel por herança, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda do encontro. Então, nesse caso, estamos diante do primeiro tipo de dízimos, o dízimo dos levitas. Neste cenário, não conseguimos vislumbrar
porque o dízimo era realmente representado em dinheiro. Mesmo no tempo de Jesus, ou seja, mesmo no Novo Testamento, ainda quando vigorava a lei. Com efeito, aqui vamos fazer uma citação já do Novo Testamento, umas passagens que talvez sejam uma das mais abordadas quando se refere ao dízimo. Ensina Mateus 23, 23. O próprio Jesus, ele nos ensina assim: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque dão o dízimo de hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Sem nos deter aqui com referência ao conteúdo em si, né? Nós vamos aqui só dessa passagem que Jesus nos ensina, quando ele adverte os escribas e os fariseus. Nós queremos aqui apenas, nesse momento, destacar que Jesus se referia aos dízimos como sendo da hortelã, do endro e do cominho. Então aqui, mesmo no Novo Testamento, e ainda sob, né, o império da lei, Jesus se referia ao dízimo como em relação a esses produtos. Agora, sabendo sob que bases os dízimos foram instituídos, no caso, dízimos da terra, cereais do campo, frutos das árvores, além de gado e rebanho, podemos caminhar nas Escrituras e ver novamente, que nós já vimos, nós já citamos, em Números 18, 21, para quem Deus destinou os dízimos. Aos filhos de Davi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que presta o serviço da tenda do encontro. Fácil perceber que os dízimos foram instituídos por Deus para os levitas. E tudo faz sentido porque, segundo as Escrituras, o objetivo da entrega do dízimo era para atender aos levitas que não produziam na terra e cuidavam do serviço do tabernáculo, serviço religioso ou serviço espiritual. Agora vamos trazer alguns textos da Bíblia acerca da responsabilidade dos levitas e acenar também sobre a divisão das terras para termos uma melhor clareza acerca deste assunto. Em Números 18, 21, 24. Então vou ler aqui, Números 18, de 21 a 24, que diz assim: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda do encontro. É a terceira vez que eu cito, não é? Números 18, 21. Veja a importância, né? E nunca mais os filhos de Israel se aproximarão da tenda do encontro, para que não levem sobre si o pecado e sejam mortos. Mas os levitas farão o serviço da tenda do encontro, e responderão por suas faltas. Este é um estatuto perpétuo para todas as suas gerações, dos levitas. E os levitas não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Porque, Números 18, 24, porque os dízimos dos filhos de Israel que apresenta ao Senhor em oferta, esses eu dei de herança aos levitas, porque eu lhes disse: vocês não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. No livro de Josué, capítulo 13, 14, lemos: foi somente a tribo de Levi que Moisés não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Números, capítulo 1, versículos de 48 a 54.
Porque o Senhor havia falado a Moisés, dizendo: somente não faça a contagem da tribo de Levi, nem levante o censo deles entre os filhos de Israel. Mas encarregue os levitas de cuidarem do tabernáculo, do testemunho, de todos os seus utensílios e de tudo que nele se encontra. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, eles ministrarão no tabernáculo e acamparão ao redor dele. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e quando o tabernáculo for armado outra vez, os levitas o farão. O estranho que se aproximar será morto. Os filhos de Israel acamparão cada um no seu arraial, e cada um junto ao seu estandarte, segundo as suas turmas. Mas os levitas acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel. Os levitas assumirão a tarefa de cuidar do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés, assim o fizeram. Nós falamos em número, e no mesmo livro de Números, agora capítulo 3, versículos 5 a 7, diz assim: o Senhor disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e coloque-a diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam, e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo, diante da tenda do encontro, para ministrarem no tabernáculo. Conforme visto já em Número 18, 23, não havia direito dos levitas à parte da herança da terra. Por isso sobreviviam pelos dízimos do povo. Por sua vez, o sacerdote, que obviamente era levita, mas nem todo levita era sacerdote, era contemplado pela promessa do Senhor, em Número 18, 8, consistente no chamado dízimo dos dízimos, bem como porções das ofertas sacrificiais. Diz assim, Número 18, 8, lemos na Bíblia: o Senhor disse a Arão: eis que eu dei a você o que foi separado das minhas ofertas, com todas as coisas consagradas dos filhos de Israel, dei-as por direito perpétuo, como porção a você e aos seus filhos. Ademais, veja-se Números 35, 7, sobre a separação das cidades para os levitas. Todas as cidades que vocês darão aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os campos de pastagem. Esclarecido tudo isto, vamos observar o segundo tipo de dízimos. Já falamos do primeiro, lembra, né? Dízimo dos levitas. Agora o segundo tipo de dízimos, o dízimo dos dízimos, que já foi tratado há pouco quando eu li a passagem. Podemos observar que em Números 18, 26, 32, aprendemos mais sobre a responsabilidade dos levitas ao receberem os dízimos. Então, os levitas recebiam os dízimos, que a gente diz que que a Bíblia diz que são os dízimos dos levitas. Diz a Bíblia, Número 18, 26 a 32. Fale aos levitas e diga-lhes o seguinte: quando vocês receberem dos filhos de Israel os dízimos que eu lhes dou por herança, desses dízimos você apresentará uma oferta ao Senhor. Será dízimo dos dízimos. Essa oferta de vocês será considerada como se fosse cereal da eira ou vinho do lagar. Assim também vocês apresentarão ao Senhor uma oferta de todos os dízimos que receberem dos filhos de Israel, e deles darão a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as dádivas que receberem, vocês apresentarão toda oferta devida ao Senhor, do melhor delas a parte que lhe é sagrada. Portanto, diga-lhes o seguinte:
quando vocês oferecerem o melhor que há nos dízimos, isso será atribuído aos levitas, como se fosse o produto da eira ou produto do lagar. Vocês poderão comer isso em qualquer lugar, você e as suas famílias, porque é a recompensa pelo serviço de vocês na tenda do encontro. E vocês não levarão sobre si pecado quando deles oferecerem o melhor, e não profanem as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não sejam mortos. Dá para perceber, irmãos, que as Escrituras aqui ensinam sobre o dízimo dos dízimos, isto é, dos dízimos que os levitas recebiam dos filhos de Israel, eles davam a parte que cabia ao Senhor como oferta ao sacerdote Arão. Agora vamos verificar Deuteronômio 12, 6 a 19. Diz assim, preste atenção. A esse lugar vocês devem levar os seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas que vocês prepararam, as ofertas prometidas, as ofertas voluntárias e os primogênitos das vacas e das ovelhas de vocês. Ali vocês comerão diante do Senhor seu Deus, se alegrarão em tudo o que fizerem vocês e as suas famílias, no que o Senhor seu Deus os tiver abençoado. Vocês não farão como hoje estamos fazendo aqui, cada um segundo melhor lhe parece, porque ainda não entraram no descanso e na herança que o Senhor seu Deus lhes dará. Mas vocês irão passar o Jordão e morar na terra que o Senhor seu Deus lhes dará por herança. Então aqui a gente está abordando ainda a fase que não tinha entrado na terra, não tinha passado o Jordão. Então ele está dizendo aqui, ele lhes dará descanso de todos os seus inimigos ao redor e vocês viverão seguros. Então haverá um lugar que o Senhor seu Deus escolherá para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar vocês levarão tudo o que eu lhe ordeno, os seus holocaustos, seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas que vocês prepararam e tudo o que tiverem decidido oferecer ao Senhor em cumprimento a um voto. E vocês se alegrarão diante do Senhor seu Deus, vocês, os seus filhos, as suas filhas, os seus servos, as suas servas, e os levitas que moram nas cidades em que vocês vivem e que não têm porção nem herança entre vocês. Cuidado, não ofereçam os seus holocaustos em qualquer lugar que encontrarem, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tribos de vocês. Aí vocês devem oferecer os seus holocaustos e ali farão tudo o que eles ordenam. Porém, sempre que desejarem, vocês podem matar animais e comer carne nas cidades em que estiverem morando, segundo a bênção do Senhor, seu Deus. Todos vocês, tanto os que estiverem puros, como os que estiverem puros, poderão comer, assim como se come carne de gazela ou de veado. Tão somente não comam o sangue, este deve ser derramado na terra como se fosse água. Nas suas cidades vocês não poderão comer o dízimo do cereal, nem do vinho, nem do azeite, nem os primogênitos das vacas e das ovelhas, nem nenhuma das ofertas que tiverem prometido, nem as ofertas voluntárias, nem as ofertas que vocês prepararam. Essas ofertas só poderão ser comidas diante do Senhor, seu Deus, no lugar que o Senhor, Deus de vocês, escolher. Isso se aplica a vocês, a seus filhos e filhas, a seus servos e servas e aos levitas que moram nas cidades onde vivem. Vocês se alegrarão diante do Senhor, seu Deus, em tudo o que fizerem. Tenham cuidado de não desamparar o levita durante todo o tempo em que vocês viverem naquela terra. E aí encerramos, falamos do dízimo dos dízimos, e agora, o terceiro tipo de dízimos. Então, o dízimo chamado o dízimo das festas judaicas. Deuteronômio 14, 22, 27. Veja bem, diz a Bíblia: certamente vocês devem dar o dízimo de todo o fruto das suas sementes, que ano após ano se recolher do campo. Veja que o dízimo é anual.
e diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher para ali fazer habitar o seu nome, no templo, não é? Vocês comerão os dízimos do cereal, do vinho, do azeite e os primogênitos das vacas e das ovelhas. Façam isso para que aprendam a temer o Senhor, seu Deus, todos os dias. Se o caminho for comprido demais e não lhes for possível levar isto, por estar longe de vocês o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para lhe fazer habitar o seu nome, então, quando o Senhor, seu Deus, os tiver abençoado, vendam tudo e com o dinheiro na mão, vão ao lugar que o Senhor, o Deus de vocês, escolher. Com esse dinheiro, comprem tudo o que quiserem, vacas, ovelhas, vinho ou bebida forte, ou qualquer coisa que desejarem. Consumam isso ali na presença do Senhor, seu Deus, e alegrem-se vocês e os membros da sua casa. Porém, não desamparem os levitas que moram na cidade de vocês, pois não têm parte na herança, nem herança com vocês. É exatamente a parte que eu falei anteriormente, não é? Então, preste atenção. O dízimo das festas não eram destinados ao sacerdote. Falou do dízimo, e essa parte aqui são os dízimos referentes às festas judaicas. O seu objetivo desses dízimos era de comunhão do povo, de comerem o que compraram na presença do Senhor, alegrando-se. Perceberam também aqui, quando eu falei, que é a primeira vez que se fala em dinheiro no âmbito da questão do dízimo, o que leva a inferir a existência de dinheiro à época, embora não escolhido o dinheiro para ser ofertado como dízimo, conforme já estamos cansados, né, de ver. Mesmo assim, a presença do dinheiro, nesse caso, decorria de uma condição, isto é, se o caminho fosse cumprido demais, não sendo possível levar os dízimos, representados aqui pelo cereal, pelo vinho, pelo azeite, pelos primogênitos das vacas, pelos primogênitos das ovelhas, por estar o lugar, o templo, que o Senhor, seu Deus, escolher para ali fazer habitar o seu nome. Após o Senhor Deus os tiver abençoado, isso aí, ditos produtos eram vendidos e transformados em dinheiro. Por isso que o dinheiro aí é falado e é necessário. E com ele se dirigia ao lugar escolhido pelo Senhor. E ali comprariam tudo o que quisessem. Aí transformariam o dinheiro. Eles vendiam aqueles produtos para transformar em dinheiro. E porque era longe do lugar onde iam adorar. Então, quando eles saíam, vendiam, transformavam em dinheiro, iam para aquele lugar e no lugar vendiam de novo. Com o dinheiro compravam de novo, agora compravam. O quê? Tudo o que quisessem. Vacas, ovelhas, vinho ou bebida forte. Ou qualquer coisa que desejassem e consumissem na presença do Senhor, com alegria e comunhão. Ainda com referência à existência do dinheiro naqueles tempos, podemos dar como exemplo, vamos pensar aqui um exemplo dentre outros, a passagem em Êxodo 21:32, que diz assim, se o boi chifrar um escravo, isso é a lei, ou uma escrava, o senhor deles receberá um pagamento de 360 gramas de prata, e o boi será apedrejado. Bem, irmãos, finalmente, o quarto tipo de dízimos, o dízimo trienal. Vejamos Deuteronômio 14, 28, 29. Vamos ler. Ao fim de cada 3 anos, tirem todos os dízimos do fruto do terceiro ano, agora estamos no terceiro ano, e os recolham nas cidades de vocês. Então virão os levitas, porque não têm parte nem herança com vocês,
virão os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram na cidade de vocês, e comerão e se fartarão, para que o Senhor, seu Deus, os abençoe em todas as obras que vocês fizerem. Bem, em relação a esse último tipo, de dízimo legal, podemos dizer que tinha uma função social. Era destinado aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos, às viúvas. E este dízimo era dado fora do templo, a cada 3 anos, sustentando as pessoas consideradas necessitadas. E ainda, explicando esse dízimo, em Deuteronômio 26, 12 e 15, falando sobre os dízimos. Quando, aqui na Bíblia, quando no 3º ano, que é o ano dos dízimos, como nós já vimos, você acabar de separar todos os dízimos da colheita, você os dará aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, para que comam até se fartarem na cidade de vocês. Depois, diante do Senhor, seu Deus, você dirá: tirei da minha casa o que é consagrado e dei também aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos, às viúvas, segundo todos os mandamentos que me tens ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Dos dízimos não comi quando estava de luto, e deles nada tirei estando impuro, nem deles dei para a casa de algum morto. Obedeci à voz do Senhor meu Deus, segundo tudo que me ordenaste, assim eu fiz. Olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoe Israel, o teu povo, e a terra que nos deste, como juraste aos nossos pais, terra que mana leite e mel. E assim, irmãos, eu encerro essa leitura, essa leitura a respeito dos dízimos no Velho Testamento, no momento em que a lei é instituída, ou seja, são textos normativos, são textos legais, que traçam regras que promanam da vontade de Deus, não dos homens. Então, nós vimos com dedicação, e agora vamos fazer um resumo para que as palavras do Senhor fiquem cicatrizadas em nosso coração, em nossas mentes, e que nós aprendamos de fato com a Bíblia. Vimos acima, quando eu digo acima, vimos o que nós falamos, em síntese, que no Antigo Testamento, sob a vigência da lei mosaica, entregue por Deus, tanto é que são mandamentos, tanto é que são ordens, ordenanças, nós vimos que existiam 4 tipos de dízimos. 4. Um para os levitas, um para o sacerdote, que era o dízimo dos dízimos, um que financiava as festas judaicas e um que era pago a cada 3 anos para as obras, ou melhor, que eram a cada 3 anos para as obras ditas sociais. Isso aí nós aprendemos pela palavra de Deus. Percentualmente falando, em relação a estes dízimos instituídos por lei, temos que reconhecer que o dízimo dado ou devolvido, de um modo geral, era mais de 10%, porque não havia um só dízimo, como vimos. Normalmente e anualmente eram 3. E de 3 em 3 anos eram 4, de modo que o percentual se elevava muito superior a 10%. Entendemos também que o dízimo foi instituído, nós estamos reprisando agora, levando em conta a produção na terra, o cultivo, ou seja, cereais e frutos, bem como a pecuária, o gado e rebanho, de modo que o percentual tinha ligação a ver com esses produtos, que, portanto, não era dinheiro.
era 10% dessas produções ou produtividades. Bem, vamos encerrar por aqui esta parte do estudo, este segundo vídeo. Na próxima parte do estudo, se Deus quiser, ainda no intuito de abordar toda a Bíblia na questão dos dízimos, vamos concluir a análise no Antigo Testamento, do Antigo Testamento, examinando, nesse próximo vídeo, a prática do dízimo no reinado de Ezequias, porque é citado lá, e nós nos comprometemos, né, a falar sobre as passagens do dízimo em toda a Bíblia, e também conforme a narrativa em Neemias, bem como em Malaquias 3, de 8 a 10, que é a última menção do dízimo no Antigo Testamento. Pretendemos ver também sobre o dízimo no período interbíblico, né, que antecedeu o Novo Testamento, e também avançarmos já acerca do dízimo no Novo Testamento, ainda sob a lei. E aí, irmãos, nós encerramos esse segundo vídeo. Nós sabemos que é uma empreitada que exige, né, muita paciência, porque nós estamos tentando compartilhar, né, para e passo aqui com vocês, né, toda essa leitura. Estamos fazendo uma leitura em conjunto, né, para no final, aí sim, depois desse episódio, o próximo, possivelmente não sei quantos serão feitos, né, está na vontade do Senhor. Aí nós possamos no final, quando eu digo final é mais adiante, analisarmos, né, com base nesses conhecimentos que a palavra do Senhor, né, nos apresenta. Então a importância de ler é exatamente isso, não há como estudar a Bíblia sem ler os textos. As interpretações virão, né, com mais minudência, né, se Deus quiser, nos próximos vídeos. Então nós agradecemos ao Senhor, agradecemos a todos pela paciência, né, pela dedicação, né, porque é importante nós como crentes, né, compreendermos assuntos que muitas vezes nos são apresentados de uma forma perfunctória, como eu sempre gosto de dizer, né, são assuntos ditos polêmicos, embora não haja polêmica na Bíblia em si, obviamente. A polêmica vem das interpretações humanas, porque nós somos pecadores, somos essencialmente pecadores, embora remidos, ainda guardamos traços, né, dessa natureza pecaminosa, e por isso que nós pedimos muito ao Espírito Santo que nos guie, né, que nos faça compreender com clareza não as nossas vontades, mas a vontade de Deus. Então agradeço aos irmãos e louvamos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.